E aí pessoal, essas aquarelas são da Memory, também foram fornecidas pelo meu patrocinador, e eu vou usar elas para fazer esse mangá avulso, né, um personagem que eu inventei na louca, só para fazer mesmo o desenho. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo de finalização de mangá, né, e o primeiro vídeo de aquarela também do canal. Então, primeiro eu vou dar ênfase nas aquarelas para o mangá, porque é um material que combina muito bem com o mangá, né, devido às cores delas serem mais suaves e tal. Então, é um material bem interessante para você finalizar mangá. É uma alternativa para quem está só acostumado a fazer trabalho digital e tal, né, não sabe que material usar para pintar. Às vezes fica naquela só do lápis de cor, né. Então, a aquarela é uma opção bem legal. As dicas quanto ao uso do material, pessoal, eu vou passar um vídeo sobre a técnica específica ainda da aquarela também, né? Como eu fiz do lápis de cor, eu vou passar só a aplicação da técnica. Mas as dicas que ficam é você controlar sempre o excesso de tinta no pincel, nunca trabalhar com excesso no pincel, né? Sempre colocar a quantia certa. E uma dica que fica quanto à relação à aquarela, pelo fato de você ter que usar bastante água, é o seguinte: quando você passa a tinta no papel, né, se for tinta demais, você pode pegar um pano, você seca ali o pincel, e quando você passar o pincel seco, quando você tira o excesso do pincel no pano e passa ele seco em cima da tinta, ele vai tirar a tinta que está no papel. Não vai tirar tudo, obviamente, né? Ele vai simplesmente tirar aquele excesso. Então, quando você perceber que passou muita tinta no papel, é só você enxugar o pincel, né? Antes da tinta secar, é claro, né? E passa de volta e vai fazendo esse mesmo processo. Seca o pincel, passa, tira o excesso, seca o pincel até que fique só a quantia de tinta que você quer no papel. Eu vou fazer o vídeo da aplicação da técnica da aquarela na bolinha. Aí eu vou explicar em detalhes somente a aplicação da técnica, né, da aquarela na bolinha. Mas por enquanto vocês já podem aí tendo uma noção de como que aplica essa técnica no mangá daí. Aí eu coloquei um ponto de luz basicamente, né? Seriam dois, porque tem um vindo do lado direito para a esquerda, que está um pouquinho para trás do personagem. E a luz principal ali está vindo um pouquinho de cima, da esquerda para a direita. Lembrando que não é regra você colocar a iluminação vindo da esquerda para a direita, né? Tem gente comentando, né, que aprendeu assim, né, tipo, que a luz sempre vem da esquerda para a direita. Isso não existe, né? Tipo, a luz pode vir de qualquer ponto. Você decide qual que é o lugar, porque aí você está entrando em composição da iluminação, né? Você vai montar a iluminação que fica melhor para aquele desenho que você está fazendo. Se você vai colocar uma iluminação mais quente, uma iluminação mais fria, uma iluminação mais forte, né, com mais intensidade de luz, uma iluminação mais clara, ou você vai colocar uma iluminação mais pesada, com sombras mais pesadas, né? Então essa questão da composição da iluminação é impossível você dizer que ela tem que vir da esquerda para a direita. Isso não existe, né? Você tem que compor a iluminação e ver qual ponto de luz vai encaixar melhor no seu personagem aí. Nesse caso aí da aquarela, eu estou usando direto os tons de pele. Não estou fazendo o sombreamento primeiro com preto, porque no caso do mangá fica mais interessante você usar cores mais leves assim, né? O mangá é um estilo mais leve, não combina muito com a iluminação muito pesada. Você colocar muito preto no sombreamento não combina. Por mais que seja às vezes um mangá, um anime, sei lá, mais um clima mais sombrio assim, você vai trabalhar cores frias, né, mais puxados para o azul, roxo, para você passar esse efeito. Óbvio que você vai colocar preto também, mas sempre na questão do sombreamento. Dificilmente você vai usar o tom preto puro assim, né, para dar aquele tom de peso assim, né. Dificilmente vai acontecer no mangá. Só que como eu falei, né, tipo,
no vídeo passado, os estilos em mangá variam muito e sempre está surgindo algum desenhista que inova em algum aspecto, né? Então não dá para estabelecer uma regra X, né? Dizer, não, o mangá tem que ser assim, porque às vezes o cara vai lá, um japonês lá, sei lá, e cria um estilo de mangá que todo mundo respeita, né? Então, se um brasileiro ou algum europeu ou americano criar algum outro estilo de mangá, provavelmente não vai ser tão bem visto, né? Mas quando a coisa vem da fonte, aí o pessoal normalmente aceita e gosta, e fazer o que, né? Assim que funciona essa questão aí, e não tem como ir de encontro, né? Então, se surgir algum segmento, alguma tendência que venha de encontro a isso que eu estou explicando aqui, a única coisa que eu posso fazer é adaptar e tentar entender como que eles estão usando aquele recurso, né? Então, quando você estiver estudando mangá, sempre lembre de pegar uma base, um ponto de partida, porque a partir dele você vai saber o que você tem que adaptar para chegar em outros lugares, né? Nessa etapa eu estou fazendo o cabelo agora, também só passando as cores, né? Lembrando que outro aspecto importante da aquarela é que você sempre vai deixar o branco do papel como sendo o branco oficial, digamos assim, né? Você vai usar muito pouco a cor branca da aquarela, né? Porque nesse estojo ali ele vem um tubinho de branco, obviamente, né? É obrigatório vir praticamente uma tinta branca, não tem como não vir uma tinta branca. Mas você não vai usar a tinta branca para fazer reflexo, para fazer alguns detalhes aí que talvez fosse técnica de acrílica ou de óleo, você usaria a tinta branca, né? Aí você sempre vai deixar o branco do papel. Então a ideia é você precisou de um tom mais claro, pega a tinta no potinho, né? Dá uma lavada no pincel e consegue os tons mais claros misturando mais água. Essa explicação do aguado, seria a técnica de aguado, né? Tinta aguado, eu vou passar também nos vídeos, né? Explicando como você usar melhor esse material aí. Por enquanto eu estou passando digamos assim, acelerando esse processo de mostrar primeiro o resultado final, para vocês verem se interessa a vocês, né? Fazer esse estilo, porque para quem se interessar vai continuar acompanhando essas séries aí de mangá com aquarela. Quem já não se interessar vai tentar procurar aí outros segmentos aí de finalização, né? E a gama de possibilidades que tem de resultados com aquarela é infinita, né? Você consegue passar tanto climas mais alegres como climas mais sombrios, assim. Então depende do estilo de história que estiver fazendo, você vai fazer uma utilização das cores aí para atingir esse objetivo. Mas sempre de início, antes de se preocupar com o clima, com climatização, essas coisas assim, aprenda a usar bem o material. Quando você estiver dominando o uso da tinta, por exemplo, essa questão de tirar os excessos, a questão de usar os aguados, tal, de deixar o branco do papel onde tem que ser deixado, assim por diante, aí você pode começar a pensar mais em composição, de iluminação, pensar em climatização, assim, de iluminação, tipo, fazendo uma iluminação mais pesada ou mais leve. Sempre siga esse passo a passo quando estiver pegando uma técnica nova, porque a prioridade é aprender a usar o material, né? Se você não conseguir utilizar bem o material, você não vai ter controle suficiente para passar aquele clima, aquela ideia que você tem em mente. A mesma coisa é o instrumento musical, né? Pintura tem muito disso, assim, dá para fazer essas comparações, né? Se você não domina as técnicas do instrumento, dificilmente você vai conseguir tocar uma música, né? Então, aí no caso o mangá é como se fosse a música e a aquarela é o instrumento. Essa mesma técnica aí que eu estou usando de aquarela, você vai usar para outros estilos também, né? Sempre deixando o branco do papel. É uma coisa que a técnica sempre vai ser repetitiva, né? As possibilidades que vão mudar de acordo com a aplicação e utilização das cores daí que você vai fazer. Voltando, né? Você sempre vai ter que mesclar o que você sabe de técnica da aplicação de tinta com o conhecimento que você tem de luz e sombra. Bom, pessoal, basicamente as dicas que tem
dessa etapa aí é isso aí, não tem muito mais além disso. Sempre deixar o branco do papel, né, porque a técnica da aquarela foi feita, depende dessa utilização do branco do papel, assim como técnica de grafite, lápis de cor, né, depende bastante da utilização do branco do papel. Então todas as etapas que você for fazer, que você precisa de uma escala, colocar uma área de reflexo ou uma área de iluminação mais intensa, você já vai deixar a tinta aguada, colocando o branco do papel como se fosse o branco da tinta, né? Em vez de você misturar tinta branca na cor que você está usando, você usa o branco do papel para fazer cumprir o papel que seria da tinta branca. É uma coisa que acelera muito o processo de produção, né? Porque imagine o tempo que você ia levar para estar misturando tinta branca em cada tom. Assim você já mistura ela com mais água, né? No pincel mesmo, e já faz você já mata essa etapa, né? Depois que você pega a prática em utilizar esse processo, a produção se torna muito mais rápida, né? Então é uma coisa bem interessante. Aí não tem muito mais o que falar, então vou só acelerar esse pedacinho da parte roxa aí. E agora, nesse ponto que eu queria chegar, eu vou fazer o sombreamento da blusa com azul. Nesse caso eu estou usando o mesmo azul que eu usei no cabelo, mas não é uma regra, né? Por que usar o azul para fazer o sombreamento? É uma questão de que normalmente o branco adere às cores da iluminação, né? Mais facilmente. E utilizar o azul ao invés do cinza para fazer o sombreamento já ajuda a dar esse efeito. Como o clima do desenho aí está um pouquinho mais alegre, né? Então eu vou fazer essa utilização do azul para fazer o sombreamento, ao invés de fazer o sombreamento com o cinza. Tranquilo? Então essa é uma parte que eu queria deixar bem claro, né? Para você entender bem como é que funciona. Algumas manhas assim, tipo, não é o real, né? Não é exatamente o real, mas é uma coisa assim que ajuda na suavidade do estilo, que nem eu falei, né? A tinta aquarela dá uma suavidade bem legal para pintura, então combina bem com o mangá. Então fazer essa utilização de cores para fazer o sombreamento em branco dá uma ajuda bem interessante, né? Depende você precisa adquirir um pouquinho mais de conhecimento em iluminação, que isso é coisa para outros tutoriais, né? Explicar sobre iluminação e cor de luzes e tal, para você saber aplicar isso nessas técnicas aí. Mas então é isso, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo e até parte 3, né, dessa série. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ajude a compartilhar, né? Eu sempre falo, mas é muito importante para o desenvolvimento do canal e para que você continue tendo esses vídeos para estudar, né, em casa mesmo, de graça. Se inscreva no grupo para compartilhar os seus estudos também, que vai ajudar bastante, né, o seu desenvolvimento. Aí você está interagindo com outras pessoas que também estão estudando. Então muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Falou!